Bem-vindos mais uma vez ao Recanto Místico e hoje nós falaremos um pouco de Xangô. Xangô é o orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. Foi rei na cidade de Oió, identificado no jogo de Merim de Logum pelos Odus Obará e Egila Sheborá, e representado material e imaterialmente no candomblé através do assentamento sagrado denominado Ibá de Xangô. Como personagem histórico, Xangô teria sido o quarto alafim de Oió, ou seja, o quarto rei. Ficou órfão de mãe muito cedo, não chegou a conhecer sua mãe Torossi. Antes dele assumir o trono, seu pai já havia sido o primeiro rei. Logo depois veio seu irmão Dadá Ajacá, porém seu reinado foi mal sucedido. Após isso, o tutor de Xangô foi quem assumiu o trono, se tornando o terceiro rei. Porém, ele era um governante muito impiedoso, ruim, não gostava de crianças, era injusto e tinha péssimos planos para Oió. Por fim, o povo implorava para que ele fosse destronado ou que largasse esse posto. E foi aí que Xangô tomou o trono e se tornou o quarto rei. Todos comemoravam e pulavam de alegria. E Xangô foi um rei justíssimo, de caráter ímpar, tinha ótimos projetos para a sociedade, era muito elogiado por todos os cidadãos. E apesar de ser muito sério e carrancudo, ele era um ser muito bondoso. Xangô teve várias divindades como esposas. As mais conhecidas delas são Oiá, Oxum e Obá. Xangô é o orixá dos raios, trovões, grandes cargas elétricas e do fogo. É viril e atrevido, violento e justiceiro, castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infamante. Da mesma forma, uma casa atingida por um raio é uma casa marcada pela cólera de Xangô. Ao se manifestar nos candomblés, não deve faltar em sua vestimenta uma espécie de saeta com cores variadas e fortes, que representam as vestes de Egum. Pois Xangô é o fundador do culto aos Eguns. Somente ele tem o poder de controlá-los. Essa é a verdade. O Oxê é a sua ferramenta, ou seja, o seu machado de 2 gumes. Xangô é a roupa da morte, Axó e Iku. Por esse motivo, não deve faltar nos ebós de Iku e Egum o vermelho que lhe pertence. Ao se manifestar nos candomblés, não deve faltar em sua vestimenta uma espécie de saeta de tira chamada banté, com cores variadas e fortes, que representam as vestes dos Eguns. Xangô era forte, valente, destemido e justo. Era temido e ao mesmo tempo adorado. Comportou-se algumas vezes como tirano devido à sua ânsia de poder, chegando até mesmo a destronar seu próprio irmão para satisfazer seu desejo. Filho de Amassé, Torossi e de Oraniã, foi o regente mais poderoso do povo de Yorubá. Ele também tem uma ligação muito forte com as árvores e a natureza. Vindo daí, os objetos que ele mais aprecia, como o pilão e a gamela. O pilão de Xangô deve ter 2 bocas, que representam a livre passagem entre os mundos, sendo Xangô um ancestral, ou seja, um Egungun. Da natureza, ele conseguiu profundos conhecimentos e poderes de feitiçaria, que somente eram usados quando necessário. Tem também uma forte ligação com o Xumaré, considerado por ele como seu fiel escudeiro. As qualidades mais conhecidas de Xangô são Xangô Dadá, Xangô Afonjá, Xangô Obacossô, Obalubé,
Oba Iru ou Baru, Oba Jacá, Oba Aganju, Oba Ogodô, Oba Jacutá, Oba Oraniã, na verdade Oraniã, Airá e ainda a de Jaúci. Um dos mais conhecidos é o Oba Ganju, que representa tudo que é explosivo, que não tem controle. Ele é a personificação dos vulcões, né? Outro muito conhecido também é Xangô Agodô, que é o verbo bocejar. E agora eu vou contar para vocês na verdade, porque dizem que Xangô é o criador de culto a Egungun. Então vai aí um Itã, ou seja, uma história. Diz que um dia muito importante, em que os homens estavam prestando culto aos ancestrais, com Xangô à frente, as Yamiadé fizeram roupas iguais às de Egungun, vestiram e tentaram assustar os homens que participavam do culto. Todos correram, mas Xangô não fez. Ele ficou e as enfrentou, desafiando supostos espíritos. As Yamis ficaram muito furiosas com Xangô e juraram vingança. Em um certo momento, que Xangô estava distraído atendendo seus súditos, a sua filha brincava alegremente e subiu em um pé de Obi. E foi aí que as Yamiadé atacaram e derrubaram a do Baiane, filha de Xangô, que ele mais adorava. Xangô ficou desesperado, não conseguia mais governar o seu reino, que até então era muito próspero. Foi até Oromilá, que lhe disse que Yami é quem havia matado sua filha. Xangô quis saber o que poderia fazer para ver sua filha só mais uma vez, e Oromilá lhe disse para lhe fazer oferendas ao orixá Iku, o Nibirum, o guardião da entrada do mundo dos mortos. E assim Xangô fez, seguindo à risca os preceitos de Oromilá. Xangô conseguiu rever sua filha e pegou para si o controle absoluto dos mistérios dos Egunguns, ou seja, dos ancestrais, estando agora sob o domínio dos homens, este culto e as vestimentas dos Eguns, e se tornando estritamente proibida a participação de mulheres nesse culto. Caso essa regra seja desrespeitada, provocará a ira de Olorum, Xangô, Iku e dos próprios Eguns. Este foi o preço que as mulheres tiveram que pagar pela maldade de suas ancestrais. Essa aí é uma das histórias relacionadas a Xangô. E teremos vários outros assuntos, comidas e também seus gostos e preferências, seus dias de consagração em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu comentário aí. Até a próxima. Obrigado por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!